Olá, amigos, tanto do Face, do Twitter, do YouTube e também do Instagram. Um abraço para todos. Enquanto a gente espera aqui o nosso 60 minutos pela Rádio Cidadania, vou fazer um preâmbulo aí, uma espera, falando um pouquinho, segundo o livro da dona Flora Botti, um pouco das histórias de Avaré, né? Um pouquinho das histórias de Avaré, para que a gente possa, enfim, fornecer essas informações, trazer coisas curiosas aqui da nossa cidade. O livro da Flora Botti é esse livro aqui, né, que muita gente conhece, esse é o terceiro volume, Uma Divertida Máquina do Tempo, em Avaré. E é um livro bem legal, que tem bastante informação, coisas, recortes de jornal, que o seu Pascoal Botti, que é o esposo, ele colecionava tudo isso, né? Então, todos esses jornais, e na verdade a gente gosta de ler, e aqui na rádio a gente sempre procura cultivar um pouquinho essas histórias. Por exemplo, a Casa Verde, que já foi derrubada, que na verdade já não existe mais, tem uma loja comercial grande lá, tem uma historinha no livro dela de 1924, dezembro de 1924, no jornal Gazeta de Avaré. E mostra que a Casa Verde, tem uma foto da Casa Verde, né? E diz aqui, Jorge Zahar e Aziz Jorge, em virtude de ter adquirido a importante Casa Verde, pediu sua exoneração do cargo de gerente da filial das casas pernambucanas dessa cidade, o senhor José Rebouças de Carvalho. Foi nomeado em seu lugar o distinto jovem Djalma, assim mesmo, Djalma Cordeiro, antigo auxiliar dessas ricas casas pernambucanas, e irmão do nosso amigo Dr. José Cordeiro, talentoso poeta avarense, residente na capital de São Paulo. É um jornal de 1924, olha só, dia 7 de dezembro de 1924. Interessante, é Casa Verde, que foi um ícone, né? Um prédio que, infelizmente, foi derrubado, foi comprado por particulares e simplesmente não existe mais. É a memória da cidade indo água abaixo, né? Literalmente, né? Outra notícia curiosa do livro da Flora Botti, sobre Memórias de Avaré, é isso daqui, ó, Jornal do Povo, 28 de 11 de 1937. Naquela época, ônibus era jardineira. Então, jardineira, ônibus V8, de Antônio Batelli, conhecido por Chinote. Itinerário, ia de Avaré para Cerqueira César, fazendo escala na usina em Monção. Sabe o que é Monção? É Iaras hoje, município de Iaras. Tem o preço, inclusive, aí, né? De Avaré a Monção, diferenciado, né? Eu nem sei falar esses preços aqui, viu? Era 6 mil réis, acho que é isso? 6 mil réis, Monção, isso Avaré a Monção. A Monção a Cerqueira César, 4 mil réis, e Avaré a Cerqueira César, 10 mil réis. Não há bilhetes de ida e volta, só podia comprar ou na ida ou na volta. Partida de Avaré todos os dias, às 14h30. Isso em 1937, hein? Chegada a Avaré no dia imediato, às 10 horas. Saía às 14h30 de lá, chegava a Avaré às 10 horas do dia seguinte. Passava a noite, hein? Maravilha, não? Transporte de passageiros e cargas. Capacidade para 20 pessoas. A jardineira cabia 20 pessoas. E também dizia aqui, asseio, quer dizer, era tudo limpinho, conforto e pontualidade. Que maravilha, né? Realmente bem interessante aí essa nota. Vamos lá, vamos folheando aqui o livro da Flora Botti, vamos selecionando aleatoriamente as notícias curiosas aqui. Deixa eu ver aqui, que é isso daqui agora. Agora uma pequena poesia aqui, né? O aumento dedicado aos funcionários públicos
Atenção, funcionários públicos, isso de 1949. Eu estava nascendo, viu? Eu estava nascendo em 1949. Dedicado aos funcionários públicos, música do Quiçá. Sempre que te pergunto, aquela música Quiçás, Quiçás, Quiçás. Sempre que te pergunto como vai indo o aumento, só ouço esse lamento. Não sei, não sei, não sei. Ué, bem atual essa música, hein? Sempre que te pergunto, certamente funcionário perguntando para o prefeito, né? Naquela época era intendente, né? Me parece que ainda era intendente. Sempre que te pergunto como vai indo o aumento, só ouço esse lamento. Não sei, não sei, não sei. E assim, nessa agonia, nós vamos aguardando, dizendo todo dia que sai, que sai, que sai. E não sai nada de aumento, né? Tá perdendo tempo, pensando que a gaita vai sair, mas quando? Quando? E assim, nessa agonia, nós vamos aguardando, dizendo todo dia que sai, que sai, que sai. Muito boa. Isso eu vou falar na Câmara, viu? Tenho certeza que. E transcrito do jornal O Café, órgão representativo dos funcionários da Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo. A letra é antiga, diz aqui a dona Flora, mas o assunto é atual. De 1949, outubro, nesse caso não era a prefeitura, o Estado não dava aumento, então eles fizeram uma música, uma letra, né? Com a música daquela famosa, Quissás, Quissás, Quissás. Curioso, hein? Que interessante, não? Vamos dar mais uma olhadinha para a gente pegar alguma coisa curiosa aqui, algumas propagandas, hein? Antigamente falava reclame, né? Vamos a alguns reclames aí, alguns reclames para vocês. Tinturaria Homero, isso é de 1941, hein? Lava-se e tinge-se quimicamente tudo quanto pertence ao ramo. Aprontam-se roupas para luto em 24 horas. Morreu o cidadão, em 24 horas eles faziam em roupa para luto, hein? Especialista em roupas de senhora. Trabalhos executados para processos modernos. De Homero Bertolassini, Rua Rio Grande do Sul, número 35, em Avaré. Aí, ó. Então nós já está na hora de começar já? Então, esse pequeno preâmbulo, um pouquinho de história da cidade, memórias de Avaré, e já estamos na hora dos 60 minutos? Vamos que vamos? Já está no intervalo aí, meu amigo Titonelli? Então, tá ok. Então, nós vamos, de vez em quando, nós vamos mostrar as memórias de Avaré, trazendo aqui para vocês essas curiosidades, pessoal que está na rede aí. Agora nós vamos entrar no ar, no rádio mesmo, né? Vamos ver se o som já está por aqui, vamos ver. Rádio Comunitária tem espaço para começar os 60 minutos, que tem 30 minutos. Rádio Comunitária dá oportunidade para os artistas locais. Rádio Comunitária. Eu escuto a rádio da minha comunidade. Rádio Comunitária é cidadania. Na cidadania, 60 minutos. 60 minutos. A utilidade pública, o compromisso com a verdade e com a comunidade. Jornalismo levado a sério. 60 minutos. Está no ar. 60 minutos. 60 minutos. Apresentação: Ernesto Albuquerque. São 11 horas e 27 minutos, começando 60 minutos aqui na Cidadania FM, pelo 104.9 da Cidadania FM. Estamos em todas as redes, estamos no Twitter, no YouTube, no Instagram, estamos no Facebook e muito mais. Estamos também na internet, www.radiocidadania.com.br. Estamos também nos aplicativos para celular, Radiosnet, Simple Radio, TuneIn, tudo isso para que você tenha a informação correta no momento certo. Muitas notícias, tanto da cidade quanto do Brasil e do mundo. 11 horas e 28 minutos, destaques da edição de hoje.
Os apoiadores culturais, as importantes empresas conosco. Amigos, amigas aniversariantes do dia de hoje. Estaremos falando da questão do museu, a indignação da população carioca com a perda do Museu Nacional, a redução de verbas que o governo Temer fez para a manutenção daquele museu. Só poderia ter acontecido isso. Também estaremos falando do IDEB, né? Do IDEB, exatamente a média abaixo da crítica aí, inclusive no estado de São Paulo, que sempre liderou, está indo mal. E tem gente que quer fazer o que fez o estado de São Paulo para o Brasil, mas desse jeito não dá, né? Também estaremos falando das doações para as eleições, para os candidatos nessa eleição. História hoje, falando da Lei Eusébio de Queiroz, que é justamente aquela que proibia o tráfico de escravos. E mais ainda, a questão das terceirizações e também da perda de direitos do trabalhador. Além das notícias aqui da cidade, previsão do clima e muito mais, apoiadores culturais. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Farmakit, rede multidrogas. Rua Minas Gerais 601, fone 3732-4089. 60 minutos, trazendo as principais notícias para você. Às 11 horas e 30 minutos, pontualmente, NT Chaveiros conosco, temos a UDI Ressonância Magnética, Miranda Táxi, Escritório e Clínica de Vacinas do Largo São Benedito. Hoje é dia 4 de setembro, temos aniversário do Dr. Nelson Nardossi Filho, lá de Itaí, do médico daquela localidade, a Natália, também aniversariando hoje, a Maria Fernanda Pedroso, os amigos que estão aqui na nossa agenda de amigos da cidadania. E vamos também aos amigos que estão no Facebook e fazem aniversário nesta data, 4 de setembro, tem o Moacir Silva Júnior, aniversariante de hoje, e mais 11 pessoas da nossa relação aí. Angélica Cristina Borsato, Cláudia Helena Calabria, o Flávio Espósito, também a Maria Melo é aniversariante de hoje, parabéns a todos, temos mais ainda, amigos aí que estão aniversariando nessa data aí. São exatamente 11 horas 31 minutos, daqui a pouquinho as notícias do dia para vocês aí. Lembramos que o horário eleitoral gratuito começa a meio-dia, então o nosso Jornal 60 Minutos está mais compacto aí. Cristiane Fernandes aniversaria hoje, a Thalita Amaral também, Natália Maria Milhorati, Rosângela Cristina Panchone de Jesus, Aline Cristina, tem mais gente, DJ Marquinhos Marcos Paulo, Taíris Letícia, esse é o nome exatamente, são os amigos que estão conosco aí. E nós vamos trazendo a informação para você, a primeira delas, uma matéria mostrando a população lá no Rio de Janeiro indignada com o incêndio do Museu Nacional. Grande perda, hein? É um incêndio que consumiu o Museu Nacional do Rio de Janeiro, um sentimento era constante. Foi uma perda muito difícil, né, para todo mundo. Que quem pôde vir para cá e conhecer o museu conseguiu. Agora, as próximas futuras gerações não vão conseguir mais entender o que foi esse museu. É dia do biólogo, e é um dia do biólogo assim, particularmente muito triste, porque o que a gente está vendo aqui é fruto do descaso de muitos anos. As palavras dos estudantes Miguel, da Escola Dom Pedro, e de Jorge Marçal, do curso de Biologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, estavam o sentimento de centenas de pessoas que foram ao palácio localizado na Quinta da Boa Vista, no norte do Rio de Janeiro, após o incêndio que destruiu praticamente todo o acervo construído em 200 anos, mas que contava milhares de anos de história. A também estudante do Serviço Social da Universidade, Tatiane, que mora próximo ao prédio, lembrou como foram os primeiros momentos na noite do domingo. Quando eu cheguei, já tinha uma turma tentando tirar
o que era possível das últimas salas, porque aqui o fogo já vinha se alastrando por esse segundo andar, tomando a lateral. A gente ficou preocupada com uma sala onde tinha material em álcool e formol, né, por ser altamente inflamável, e aí tentamos retirar esse material e levar para uma outra região mais afastada, fora da estrutura do museu, né? E aí, quando estávamos fazendo isso, uma parte, o fogo já havia tomado lá atrás também e perigava desabar determinadas partes. A gente teve que parar e sair. Nesse primeiro dia, sem o Museu Nacional, muitos afirmavam que não foi o acaso o responsável pela tragédia. Professores e alunos relatavam as dificuldades que o local enfrentava por conta da falta de recursos, causada principalmente pela aprovação da PEC do teto de gastos. A estudante Júlia, também da UFRJ, lembrou que foi o terceiro incêndio em prédios da instituição federal. O orçamento de manutenção do Museu Nacional por ano custa menos do que um juiz recebe por mês. E não tem dinheiro. O museu recebeu 54 mil reais esse ano para orçamento, sendo que em 2013 ela recebia 350 mil reais. A mesma opinião foi compartilhada pela professora da Faculdade de Educação da UFRJ, Cláudia Pitinini, que, emocionada, falou sobre como surgiu a paixão pela educação. Eu me tornei bióloga porque eu vim aqui com meu pai a partir de 5 anos de idade. Né? A gente aprendeu o que era ciência, eu aprendi, meus irmãos aprenderam o que era ciência nesse espaço, né, de conservação. A professora Adriana Facina, do programa de pós-graduação em Antropologia Social do Museu Nacional, analisou a situação. Não havia investimento e também não havia nenhum tipo de preparo para lidar com uma situação dessa, né? Então, é como se a gente tivesse sido bombardeado pelo próprio Estado brasileiro, né? A preocupação dos estudantes da instituição agora é quanto ao futuro. Inara, do curso de Botânica, disse que estava consternada, pois em apenas 5 horas, 200 anos de investimento na história foram apagados. A gente tem pesquisas em desenvolvimento de mestrado, de doutorado, projetos de extensão que aconteciam aqui dentro do museu e simplesmente agora a gente não sabe como é que vai ser. No dia seguinte a um incêndio que erro de mais de 20 milhões de peças, que destruiu pesquisas que ajudaram a construir o nosso hoje e viabilizam avanços para o futuro, o povo não teve acesso fácil. Numa espécie de despedida, o espaço ao redor do prédio em ruínas foi literalmente invadido pelo público. O palácio foi interditado pela Defesa Civil. Nesta segunda-feira, o governo anunciou o repasse de 10 milhões de reais com o objetivo de reconstruir a estrutura. Agência Rádio Web do Rio de Janeiro, Valéria Rodrigues. Estamos apresentando 60 Minutos, com Ernesto Albuquerque. 11 horas 36 minutos, estamos apresentando 60 Minutos aqui pela Rádio Cidadania. Realmente a gente compartilha esses depoimentos dessas pessoas, né? Uma entrevistada aí que disse que começou a gostar de biologia com as visitas que ela fazia com o pai desde os 5 anos de idade, lá naquele museu, né? Eu, particularmente, conheci o museu há muitos anos atrás. Realmente é uma perda absurda. E vi dados aí na rede social, comparando o que era gasto em manutenção, lá que era coisa de 350 a 500 mil reais ano, muito menos o que se gasta em milhões com o judiciário, em milhões com a presidência da República, em milhões, dizem até em bilhões com o Senado e com a Câmara Federal. Quer dizer, então, uma inversão total de valores é extremamente justificada, essa tristeza mundial que se abate aí com essa perda de 200 anos de história no Museu Nacional. E não é irrecuperável, né? Pouca coisa foi recuperada, que é só o meteorito lá que conseguiu subsistir a esse fogo, né? Mandar um abraço para o César Ortega lá em Bauru, a Toninha De Ângeles aqui em Avaré, o Ferrari Donária, bom dia, companheiro Ferrari. Também a Paula Moraes, também a Sueli Rocha Lima Canato lá em Portugal, um abraço. Renatinha Barros sempre com a gente aí, acompanhando os programas da Cidadania FM, todo o nosso trabalho aí. Quando eu li
algo aí da poesia no comecinho, a Toninha escreveu: qualquer semelhança é mera coincidência, a falta de reajuste salarial aí, uma quadra de 1949, né? Que naquela época já tinha problema de reajuste salarial aí. O Caio Ricardo Mauri Alves, Robson Carneiro, Robson, tudo bem? A Márcia Pancione, Eli Rodrigues, Leila Pedroso, também um abraço para todos vocês aí. E o Jornal Estado de São Paulo traz aí que o Museu Nacional não tinha estrutura antifogo, não tinha seguro, não tinha hidrantes com água, não tinha nada. Por isso que faltou água para o combate ao fogo. Agora só tem as paredes. A foto mostrada aqui pelo jornal, estou mostrando aqui o pessoal que está na rede social, é muito triste. É uma foto de cima, mostrando todo o prédio acabado aí com o fogo que consumiu todo esse período de história do Brasil, e história mundial também, que tem muita coisa da América Latina, tem muita coisa também de múmias egípcias, tudo isso perdido, né? Não tem como recuperar. Mostrando aí, enfim, a falta de investimento, a falta de cuidado mesmo na manutenção de um bem tão precioso. Vamos à previsão do turística de Avaré. 9 graus de mínima hoje, puxa vida, 22 de máxima, não vai chover, temos umidade relativa do ar de 97% a máxima e a mínima 44%, nesse momento 14 km horários, o vento soprando no sentido sul para oeste, 6h23 o nascer do sol, 18h06 o pôr do sol. Ontem tivemos uma sessão de Câmara bastante movimentada, né? Muito debate, muita confrontação mesmo. Esteve lá o secretário Guardiano falando sobre a sua pasta de administração e também a maneira como eles têm utilizado uma determinada emissora aqui em Avaré para justamente fomentar essa querela, essa disputa com a Câmara Municipal. Gente do governo vai a determinada emissora, basicamente para chegar até chamar, viu, Titoné, de gente imbecil, né? Alguém falou lá no outro emissor que estaria falando mal do prefeito, trabalhando contra o prefeito, mostrando aí um pouco hábito ao diálogo. E a Câmara sempre esteve disposta ao diálogo, Quantas vezes os projetos foram votados super rápido, eu nunca vi tanta rapidez. Quando se fala em projeto com regime de urgência em Câmara Municipal, sabia, Tetoné? 45 dias quando se fala em urgência. E quando é projeto de rotina, sem ser urgente, é 90 dias. O Toninho da Lossa, a mesa da Câmara, tem colocado projetos. Teve um caso que foi no mesmo dia, e a maior parte com 10, 15 dias, 7 dias, tem sido extremamente rápida, aliás, a tramitação dos projetos. E o pessoal vai lá e fala, está todo parado lá na Câmara. Então, parece que querem o confronto, né? E isso acontece com alguns secretários, por isso que nós chamamos o Guardiano lá, que sempre foi uma pessoa muito educada, continua sendo uma pessoa educada, parece que conhece bem de administração pública, se manifestou lá de maneira livremente, foi perguntado por todos os vereadores, nós fizemos uma série de perguntas, todos os vereadores, e foi tratado com muita cortesia, como só ia acontecer, como costuma acontecer em qualquer pessoa que vai até a Câmara Municipal. Quer dizer, o que nós estranhamos foi que o Guardiano também assumiu um lado de querer, de certa forma, esquentar essa disputa entre Câmara e Executivo, que não é bom, essa disputa não é boa. Teve um outro secretário que falou que a Câmara faz uma verdadeira guerra contra a administração. Não é verdade, não é verdade. Agora, tem projetos que você não concorda, e você vota contra, você não é obrigado a, enfim, a achar que, pensar da mesma maneira que o prefeito. Por exemplo, eu acho que num ano com tanta dificuldade, não deveria ter festa, deveria ter festa. Né? Como em Mapa, por exemplo, vão gastar mais de R$1.700.000. Então, como disse o Cabo Sérgio, quantas casas populares iria fazer com esse valor? Né?
Poderia, lógico, é questão de prioridade, é questão da caneta. Quem tem a caneta é o prefeito. Ele pode fazer uma coisa boa para a população e pode gastar tudo em festa, entregando aí 350 mil para Henrique Juliano, 300 mil para Marília o quê? Barbosa? Marília, qual é o nome dela? Marília? Não sabe também? Marília, não sei o quê. Quer dizer, tem gente, 200 mil, quase 200 mil lá para o José de Camargo e o Luciano, e assim vai, né? Teodoro Sampaio. Tem gente que acha que isso aí é maravilhoso. Eu acho que poderia ser gasto de uma maneira mais adequada. É a mesma coisa, por exemplo, você pega um presidente da República, de repente ele resolve assinar que tem um programa chamado... E outro prefeito, presidente, que prefere fazer outra coisa diferente. Aquele que assinou o Bolsa Família, veja quantas pessoas beneficiou nesse mundão afora aí. Quantas pessoas nesse Brasil afora. Se, por exemplo, resolve, eu vou fazer o ProUni, e faz a assinatura, autorizado a fazer o ProUni. Quantos pobres chegaram à universidade, viraram médico, dentista, viraram advogado, viraram professores, graças a uma assinatura de um projeto. Então, está na caneta, está na mão do prefeito, está na mão do governador, está na mão do presidente. Fazer o bem ou não fazer o bem, beneficiar as pessoas mais simples ou não beneficiar as pessoas mais simples. Lógico, todo mundo gosta de festa, o pessoal vai lá, se diverte. Passou 1h30, o Henrique Juliano, Marília não sei o quê, Zezé de Camargo, Luciana, pega o cheque e vai embora. O que fica? Né? Fica a alegria de 1h30, e daí? Hã? Entendi? Tá, tudo bem. Se chover, não tem cobertura, então tá. Mas é isso, né? E outra notícia que surgiu ontem foi até eu diria até uma bomba, né? Na sessão de Câmara de ontem, a vereadora Mariel Viazon fez questão de trazer à tona a contratação por um mês, feita pelo secretário Roslindo Machado, com a empresa médica RKM Serviços Médicos Limitada, com sede à rua João Boff, 26, no residencial Porto Seguro. O interessante, e que não foi narrado pela vereadora Deise Ogunhê, é que o endereço da empresa é o endereço residencial do secretário da Saúde. Ele mora nessa rua? Pois é. Foi então que a vereadora trouxe à luz da verdade que a empresa RKM Serviços Médicos Limitada pertence a Valquíria Terezinha Machado e a Andressa Luciana Machado, respectivamente, esposa e filha do secretário Roslindo Machado. Contrato que, de acordo com a vereadora Marialva, foi recentemente rescindido, conforme publicado no Semanário Oficial, mas que ainda, segundo a vereadora, com certeza a empresa teria recebido o pagamento. A vereadora foi incisiva em sua narrativa, afirmando que talvez não venha a ser ilegal, mas se trata de uma imoralidade. Observa-se que, nessa questão, o secretário de Saúde não atentou para o artigo 37 da Constituição e o artigo 111 da Carta Paulista, que reza pela moralidade pública e administrativa, onde requer preservação dos ditames constitucionais. Por exemplo, se dá médico, tem filho ou filha médica, né? Faz uma empresa e presta serviço contratado pelo próprio pai. Pode isso, Arnaldo? Pode isso, Titonelli? Diz que pode? Eu acho que é uma... Se eu fizesse isso, por exemplo, eu tenho um filho médico, eu tenho 2 filhos médicos, né? Vamos supor que eu contratasse os serviços, eu sou só vereador, não sou prefeito, né? Contratasse o serviço da firma do meu filho ou da minha filha lá para a Câmara, atendimento dos servidores lá. Seria uma vergonha. Eu jamais acho que deveria ser feito. Não é assim, eu acho que não deve ser feito assim. Tá? E nem pode, a meu ver. Então, se o doutor Roslindo quiser me explicar aqui na rádio, está à disposição aí, por que fez isso e por que revogou depois. Né? Campanha de vacinação é prorrogada. Está aí, aquela história da falta de cobertura. Né? Realmente, a preocupação é grande. Vai até o dia 14 de setembro, e segundo o Ministério da Saúde, é necessário pela baixa cobertura contra sarampo
e contra a poliomielite. É uma preocupação muito grande. De 1 a 5 anos, precisa levar a criançada a tomar a vacina lá certinho, hein, pessoal? Então, até o dia 14 de setembro, a campanha continua. Deixa eu confirmar se tem mais alguns dados do Ministério aqui nessa matéria. Segundo o Ministério, o prazo foi estendido para que porque não foi atingida a meta de 95% das crianças de 1 a 5 anos. No último sábado, houve aí a campanha, né? Considerando o total de crianças de 1 a 5 anos, dados preliminares apontam que 88% delas foram imunizadas. Já chegou a 88%, eu até achava que inferiores aí, mas precisa chegar nos 95% para diminuir o risco dessas doenças aí na criançada. E também nos adultos, né, pessoal? Tem adulto que não está vacinado, adulto jovem aí precisa de uma vacina. Vamos a mais notícias? Nós vamos a mais uma notícia aí, que é do Giro Internacional, falando da solidariedade internacional com relação à perda do museu com o incêndio que nós já comentamos. Stefan Rosenthal. Paris, dia 4 de setembro de 2018. Estes são os principais destaques desta terça-feira. A França anuncia que está disposta a contribuir para a restauração do Museu Nacional do Rio de Janeiro, destruído no domingo por um incêndio. É o que afirmou o ministro das Relações Exteriores, Jean-Yves Le Drian, em um discurso no Museu do Louvre de Abu Dhabi, inaugurado em 2017. O ministro francês destacou que, como o Louvre, o Museu Brasileiro era um símbolo do diálogo das culturas. Completou dizendo que, com as chamas, é parte da memória da humanidade que desaparece. Criado em 1818 por Dom João VI, instalado desde 1892 no antigo Palácio Imperial de São Cristóvão, o Museu Nacional era o maior museu natural e antropológico da América do Sul, com mais de 20 milhões de peças e uma biblioteca de mais de 530 mil títulos. Um forte tufão considerado o mais violento a atingir o Japão em 25 anos chegou hoje ao centro-oeste do arquipélago, perturbando os transportes e a atividade de empresas. O tufão Jebi, o 21º da temporada na Ásia, atingiu a prefeitura de Tokushima, na ilha de Shikoku, no sudoeste do Japão, e avança para a parte ocidental e o centro do arquipélago. Com ventos entre 160 e 190 km por hora na parte central, Jebi é o tufão mais forte desde 1993. Além do tufão, chuvas torrenciais poderão exigir a evacuação de pessoas em certas zonas. As autoridades recomendaram que ao menos 300 mil pessoas procurem refúgios e cerca de 50 mil residências já estão sem eletricidade. As empresas aéreas cancelaram mais de 500 voos por precaução e muitas ligações ferroviárias foram interrompidas. Várias empresas da região orientaram os funcionários a permanecer em casa nesta terça e as escolas ficarão fechadas. Pelo segundo dia consecutivo, 13 países da América Latina discutem em Quito uma fórmula comum para regularizar os milhares de venezuelanos que migraram por conta de uma crise que Caracas insiste em negar. Ontem, o governo de Nicolás Maduro, que não quis participar do encontro técnico de 2 dias que começou nesta segunda-feira, acusou funcionários das Nações Unidas de converterem um fluxo migratório normal em uma crise humanitária, segundo a vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodrigues. O encontro em Quito antecede uma reunião extraordinária da Organização dos Estados Americanos, a OEA, programada para amanhã para abordar o mesmo assunto. O embaixador da Argentina, Dário Justosi, destacou a necessidade de unificar documentos para o trânsito de venezuelanos que, dependendo da nação, devem apresentar cédula de identidade, passaporte ou visto. De Paris, Rádio França Internacional, em parceria com a agência Rádio. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. 11 horas e 52 minutos. O Jornal do Manhã retrata bem um assunto curioso que aconteceu ontem na Câmara. Tivemos uma longa discussão sobre o projeto aí que teria convênio, na verdade, entre a cidade de Avaré, município de Avaré, exatamente fazendo esse convênio com Iaras, Manduri e Águas Santa Bárbara, para atendimento emergencial aqui em Avaré de saúde. E havia um grande questionamento que isso aconteceu em abril. O prefeito deveria ter mandado o projeto em abril para a Câmara e preferiu não mandar para a Câmara autorizar esse projeto, para que virasse lei, né? Para que pudesse receber os recursos de R$ 38 mil por mês
de cada uma dessas cidades que seriam atendidas no pronto-socorro. O prefeito resolveu entrar com uma ação direta de constitucionalidade contra a lei orgânica do município, dizendo que não precisava passar pela Câmara, e perdeu no Tribunal de Justiça. Isso já era o mês de junho, e o contrato deveria ser feito em abril. E agora mandou em agosto, por volta, acho que do dia 27, me parece, de agosto, e rapidamente a Câmara votou, analisou, votou, né? E o que aconteceu? Nós, vereadores da oposição, não aceitamos votar retroativamente, que o prefeito deveria mandar esse pedido em abril, e mandou só agora. E as prefeituras depositaram o dinheiro de maneira, a nosso ver, não adequada, né? Porque teria que passar primeiro a autorização pela Câmara. E houve todo aquele debate que nós concordávamos em votar favoravelmente ao projeto, todos os vereadores da oposição, mas sem retroatividade, começando a valer a partir de agora, e não a partir de abril. E aí foi toda aquela discussão, até que ficou claro que o projeto ia ser rejeitado. Aí o vereador Barreto, conversando comigo e com outros vereadores, vamos pedir vistas, então? Daí dá mais uma semana para a gente discutir direitinho, para ver para onde vai esse dinheiro, qual a finalidade exata desse dinheiro, se vai só para pagar 70% para pagamento de médicos ou não, tudo isso que foi conversado lá, né? E o que aconteceu? Todos nós, da oposição, votamos a favor da vistas, para dar mais um tempo, para acertar com o governo. E todos os 6 vereadores da situação, né? Aí o Alessandro Rios, o João da Comitiva, o Stati, Jairinho, Coronel Morelli, né? E o Roberto Araújo, votaram contra as vistas, para não ter mais discussão. E ficou o voto Minerva, ficou 6-6, ficou o voto Minerva para o presidente Toninho da Lorce, que ficou assustado. Por que vocês estão votando contra as vistas se é do interesse de vocês? Porque o projeto ia ser rejeitado. Então, vou fazer o seguinte, eu vou votar também com vocês contra as vistas, e o projeto foi arquivado. Um gol contra dos vereadores da situação. É bom que explique bem direitinho para que as pessoas entendam que nós, se ficasse para dali uma semana, havia possibilidade, sim, de passar esse projeto da maneira como a maioria queria, que exatamente a partir de agora. E eles, os jogadores, os vereadores, jogaram contra o interesse da prefeitura. Está aí, ó. Então, isso foi uma coisa curiosa, que em todos os anos de Câmara, pela primeira vez, eu vi isso. Então, Nery, a essas matérias gravadas, não vai dar tempo mais, eu vou só mostrar as matérias que estão na internet, viu? E depois nós já entramos com o horário eleitoral gratuito. Crise, tem 4 minutos ainda, crise econômica atinge 36% dos setores industriais. Entre o segundo semestre de 2017 e primeiro semestre de 2018, o número de segmentos em crise subiu 10 pontos percentuais. Ué, não era só tirar, como diziam alguns, a presidenta Dilma, que a economia voltava a bombar? Olha, crise econômica atinge 36% dos setores industriais. Meus amigos, a gente fica cada vez mais claro o que aconteceu, né? Uma gozada, Alckmin tentará associar Dilma a Temer na TV. Ué, Alckmin apoiou toda essa política econômica do Temer ou não apoiou? Eles foram fundamentais para a derrubada da Dilma, e agora está querendo associar Dilma ao Temer. Quer dizer, é o fim da picada também. Com incêndio no Museu Nacional, Brasil teve sua maior perda histórica e científica, diz aqui o site UOL. O diretor do Museu Nacional exige novo terreno do governo. Incêndio pode ter colocado fim às pesquisas sobre a Antártida. Estátuas da fachada do Museu Nacional preocupam defesa civil. Fragmentos de crânios são achados nos escombros. Instituição ainda não confirmou quais foram as peças encontradas. Marina diz que acabará com a farra do refis. É fácil entender livre mercado e bater na porta do governo, disse ela. Candidata Marina defende Estado laico nessa conversa que está com a equipe do site UOL. Na internet, Alckmin compara Bolsonaro a Chaves, diz que vai dar ruim. Tucano diz que não apoia a Aécio em Minas. Ninguém quer saber do Aécio mais, nem o Alckmin, Tutanelli. Vê que coisa, não? Como esse mundo dá volta. Na TV, Tucano tenta associar Dilma a Temer.
Infarto e ataque cardíaco são sempre a mesma coisa, está perguntando, né? É uma matéria de saúde que está aí no site UOL. São 11 horas e 58 minutos, daqui a pouquinho, horário eleitoral gratuito. 47% dos jovens brasileiros não usam preservativo, diz uma pesquisa. Preocupante, hein? Preocupante. Um abraço, pessoal do Levolpe, e também para o Paulo, PFS, Paulo, que está no Instagram, e uma Terezinha Deolim, que está aí conosco, e o Ayrton Vieira de Souza, que está também no Facebook. Além dos amigos Milton Vona, que está sempre acessando a página da Rádio Cidadania. O que mais que nós temos aqui? Temos mais algumas notícias. Carta abriu lista do trabalho escravo, é condenação antecipada. Ela que é ruralista e vice do Ciro Gomes. Proposta de orçamento prevê 40 mil vagas, dólar opera em alta. São as últimas notícias aqui na Cidadania FM. Uma boa tarde a todos. Ficamos à espera aí do som do horário eleitoral gratuito. Até amanhã, com mais 60 minutos. Um abraço, pessoal do Face aí. República,